Oi pessoal, nesse canal científico, vocês já pararam para pensar por que a entropia é inversamente proporcional à temperatura, né, integral do início ao fim da variação entrópica, uma diferencial da quantidade de calor? Inversamente proporcional à temperatura porque se você jogar calor numa geleira, ela vai se entrar em desordem muito maior, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Aqui eu tenho a minha equação, a integral de U infinito, já está homologada, do Laplaciano do campo elétrico, mais o Laplaciano do campo magnético, oriundo das equações de Maxwell, dividido pela derivada de 4/3 πr3, que é o volume da esfera, em relação ao raio. Vai me dar a superfície, vai me dar em joules por segundo. Bom, aqui eu poderia igualar a equação de Stefan-Boltzmann, mas eu coloquei joules por segundo porque eu calculei a energia, que é a equação da energia total do universo, que é menos G de 0 a M meio de πr2L, o volume do paraboloide aqui e a massa, vezes diferencial de massa, aqui a integral dupla da raiz de 1 mais função de xy e ao quadrado mais função de xy ao quadrado, tá? Um em relação a x, outro em relação a y. Isso aqui é diferencial de área. Aqui entra vetor normal, entra jacobiano, entra coordenadas polares e substituição de variáveis. Então aqui você tem diferencial, ó, da área da superfície de um paraboloide. Tá? Vezes a diferencial de P, então eu tenho aqui, vezes aqui diferencial de P, eu tenho a casca do paraboloide, e eu vou mostrar o que é esse dP, e aqui a casca do paraboloide vezes o ρ, eu tenho então a diferencial de massa. Aqui, como é constante, pode cair fora, tá? E aqui eu tenho que energia é força vezes distância. Nessa interação com a constante G, que é a mesma constante que Stefan-Hawking usou, negativa, aqui seria o quadrado, mas como é força vezes distância, essa aqui é a distância, o quadrado saiu dessa integral. Do vértice ao foco de x2 mais y2, 4z dp. Nota P, aí tá, aqui está, P é a distância de vértice a foco, tá? Então tá aqui o paraboloide, esse aqui é o P. Aqui está o foco, o vértice, tá certo? E aqui você tem as coordenadas do paraboloide, a equação do paraboloide, e aqui você tem em função de P, que tá aqui, tá? Nota 2, aqui eu tenho 3 graus acima do zero absoluto, são as radiações de fundo, né? 270, aproximadamente 270, menos 270,23 graus Celsius. Não confundir esse R com esse P, aqui é do paraboloide, esse R aqui é desse paraboloide, mas na parte constante da integral que vai sair fora, tá certo? Então é meio de πr2L aqui. Aqui você tem energia, tá? E aqui exatamente esse ρ que entra aqui, porque quando esse ρ entra aqui, vezes o volume, eu tenho a diferencial de massa aqui, ó. Então, o ρ, diferencial de volume, eu tenho diferencial de massa. Tá,
Então isso aqui é energia, tá certo? Que eu calculei, a equação da energia total do universo. Essa energia total do universo eu encaixo aqui. Não dava para fazer tudo, tá certo? Aqui, em joules por segundo, ok? E a gente tem um exemplo prático disso aqui, que é exatamente essa locomotiva. Observe essa locomotiva. A energia que ela transforma é uma locomotiva. Ela é um gerador diesel para um gerador elétrico, que esse gerador elétrico ele transfere a energia para os motores de corrente contínua. Tá certo? Então esse gerador elétrico transfere a energia para os motores de corrente contínua, só que aqui você tem uma perda. E nessa perda, essa perda é exatamente a entropia. Tá? Então, essa perda é a entropia. Então, deixa eu mostrar novamente aqui. Tá? Essa perda aqui é a entropia da locomotiva, tá? Essa perda. Ora, o que é entropia? A entropia, ela vai, deixa eu minimizar aqui, e agora deixa eu abrir aqui, tá? Voltar para cá, para a câmera. A entropia, ela é a desorganização. Todo sistema tende a se desorganizar, seja ele que sistema for, que espaço amostral for. Se você não intervir, ele não organiza, tá certo? Ele tende a se desorganizar. É a linha do tempo. Você nota que nós vamos, com o tempo vai passando, nós vamos desorganizando, nós vamos envelhecendo. Mas aí, a ciência na área fisicoquímica vai criando vitaminas para coibir a disfunção com o passar do tempo. Então a seta da entropia é a seta do tempo. Se nós conseguirmos ultrapassar a velocidade da luz, como no acelerador de partículas, com uma aceleração negativa, voltaremos ao passado. Então, se nós conseguirmos inverter a entropia, também é passado, contra a seta do tempo. O que nós, e isso já foi conseguido no acelerador de partículas, com partículas subatômicas, e já foi conseguido com nesses aceleradores de partículas. Então isso é entropia. Entropia é desorganização. Então você tem que ter uma intervenção para organizar. Então não tem essa, alguém organizou isso tudo. E o universo ele tende para a desorganização total. E quando chegar no zero absoluto, é a chamada morte térmica. Ele desaba. Tá? Enfim. O que a gente pode fazer é aumentar o tempo de vida nas pesquisas médicas, na área físico-química, prolongar o tempo de vida. Isso você consegue fazer. Porque você vai criando vitaminas, algumas coisas que vão coibindo. O que é o câncer? O câncer é o exemplo mais contundente da entropia do organismo. Uma disfunção na tireoide hormonal, uma disfunção no fígado, hepatite A, B, C, gordura, uma disfunção no baço, insulina, problema de insulina, uma disfunção no rim, sal. Então, aí vem a controle da alimentação, por isso que vem as vitaminas aí que o pessoal anda pesquisando, né? É para aumentar. E um dia nós conseguiremos chegar a viver 1000 anos. Mas, não se esqueçam, que na teoria da relatividade especial, né, tem a relatividade geral, gravitacional, e a relatividade especial de Albert Einstein. A relatividade geral é a gravitacional, se bem que não está totalmente, a gravidade não está totalmente provada.
é a mais aceita, mas você tem a força forte, a fraca, a eletromagnética, e aí vem a gravitacional, é a mais aceita. Mas se você está próximo à velocidade da luz, futuro, acima da velocidade da luz, passado com aceleração negativa, já foi conseguido isso em partículas subatômicas. Então daqui a 100 anos isso vai evoluir muito mais. Mas lembre-se, na teoria da relatividade é o tempo relativo. Se o camarada viajar numa situação de massa plasmática a velocidade próxima da luz, para o futuro, ele pode viajar longas distâncias, tá? Só que o tempo absoluto dele um dia acaba. Tá? Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Tem que haver, no mínimo, um organizador para você coibir os efeitos da entropia. O motor, para você colocar ele em alta rendimento, você tem que minimizar a temperatura, supercondutibilidade, nitrogênio líquido e por aí vai. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos, mas tem que haver no mínimo um organizador. E essa questão da geração espontânea está furada. Porque você não tem como gerar nada, por mais elementos químicos, eles se coordenarem sozinhos. Não dá. Sozinho é desordem. Sozinho é integral, de início ao fim, de que inversamente proporcional à temperatura, com o tempo a entropia, a desorganização tende a aumentar se não houver um controle externo. Então, no mínimo, eu acredito em Deus. Mas quem acredita em OVNI tem que ter uma inteligência superior para coibir a entropia. E graças à entropia que você tem o tempo fluindo e você vai acertando as coisas. Para uma inteligência superior no qual um organizador no qual eu creio em Deus, respeitando todas as religiões e os agnósticos. A maior prova da existência de um Deus ou para outras pessoas em uma inteligência superior é a entropia. Que se for deixada à própria sorte tende a se desorganizar, não tem jeito. A não ser que haja uma intervenção externa. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Não estou falando em religião, futebol e política. Calculei e provei. Estou aberto a qualquer centro de pesquisa aí para mostrar, está homologado. Tá? Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Muito obrigado, me permita, vou desligar a câmera.